É, outra habilidade do espírito é o temor, sentimento profundo de respeito e obediência. Sentimento profundo de respeito e obediência, ou seja, reverência. Deus não quer que você tenha medo dele. O Espírito Santo ele faz com que você tenha esse temor, essa reverência, esse respeito. Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma situação tão difícil que as pessoas não estão tendo respeito pelos seus pais, não estão tendo respeito pelas autoridades, não estão tendo respeito pela polícia, né? Nós estamos vendo aí, não estão tendo mais respeito pelos idosos, né? Olha, roubaram os idosos, que vergonha, né? Então, o temor não é para você ter medo. O temor que o temor espiritual do Senhor é uma forma de você se ajoelhar diante de Deus e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e reconhecê-lo para a adoração. O ser humano ele foi criado para adorar a Deus e nós temos que ter essa consciência de adoração. Então Moisés ele foi criado como egípcio e não como hebreu. Ele nasceu da tribo de Levi. O pai e a mãe dele eram conhecedores da história e do relacionamento de Deus com Abraão, do relacionamento de Deus com Isaac, do relacionamento de Deus com Jacó. Então, o pai dele e a mãe dele contava histórias desde Adão até os seus tempos mais recentes. Então, quando Moisés ele cometeu um erro de defender os hebreus matando um egípcio, ele teve que ir embora do Egito porque senão ele ia morrer. E ele, como príncipe, não queria passar essa vergonha. Então ele foi embora, saiu ermo pelo deserto e foi parar perto da terra dos medianitas. E lá ele conheceu uma moça, ajudou essa moça que se tornou sua esposa. Seu sogro Jetro foi ensinar os costumes dos beduínos, dos medianitas. Então naquele momento ele se esvaziou dele mesmo. E certa feita ele foi levar o rebanho do seu sogro, da sua filha, lá para poder pastar, e subiu lá para o monte. E lá no monte ele foi se refletir sobre a vida, né? Ele já tinha passado muito tempo ali no meio daquele povo, ele vivia uma vida luxuosa. Então eu creio que ele entrou ali num estado de crise existencial. E quando ele olhou para a sarça é uma árvore cheia de espinho, aqui na Bahia nós chamamos de jurema preta ou jurema branca. Essa árvore, ela quando está muito calor, ela pega fogo. Só que quando Moisés olhou para aquela árvore, ele viu um fogo diferente. Ele viu um fogo azulado, né? O fogo da jurema é fogo vermelho, amarelado. Mas quando ele viu aquele evento, aquela situação, ele se aproximou daquela árvore e naquele momento ele ficou assim, com medo, curioso e com medo ao mesmo tempo. E aí o Senhor falou assim: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás é santa. E aí ele tirou a sandália e foi se aproximando, e Deus falou com ele. Ele tinha medo, mas quando Deus falou com ele, o medo foi embora e surgiu um grande respeito. E Deus falou com ele que ele era o Deus dos seus ancestrais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ali fez uma aliança com ele e o chamou para uma grande obra. Nesse momento, através dessa palavra, eu quero dizer para você que Deus te chama para uma grande obra. O Espírito Santo está dizendo para você não ter medo. Eu tive medo de se encontrar com Deus. Deus queria se encontrar comigo e eu fugi, porque eu tinha medo de perder minha liberdade. Minha liberdade de jovem, de sair, de jogar bola, de fazer esporte, de se divertir.
Eu achei que eu ia ficar preso, que eu ia ser infeliz, mas o Senhor tirou esse medo do meu coração, dizendo que eu estava preso no pecado e o pecado está me fazendo triste. Eu fiquei em depressão, mas o Senhor me tirou da depressão e Ele livrou a minha alma da angústia do pecado e Ele me fez uma nova criatura. E hoje eu estou aqui falando desse testemunho para você. Deus, Ele quer mudar e transformar a sua história, mas você tem que deixar Deus trabalhar, você tem que deixar Deus agir e modificar a sua situação. Deus, Ele te chama, o Espírito Santo provoca esse temor no seu coração, para você sentir a presença dEle e sentir o amor dEle. Quando eu senti o amor dEle no meu coração, eu entendi que o que Deus tinha para mim era muito melhor do que o mundo poderia me oferecer, do que os amigos poderiam me oferecer. Então, se você ficou até aqui nessa live, eu quero agradecer. E nesse momento eu vou orar para que as habilidades do Espírito Santo te alcancem. Eu vou orar para que Deus venha mudar a sua situação.